Bom, bem-vindas e bem-vindos. Hoje comemoramos o episódio número 100 do Birosca News, então se você mora nesse país, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Birosca News começou sem muita pretensão, de uma sugestão da minha irmã, da minha irmã mais nova, que falou para eu fazer alguns vídeos falando sobre questões que eu discutia nas minhas aulas e com ela e com outras pessoas, e aí essa coisa acabou se profissionalizando, profissionalizando no sentido de que eu assumi isso como um dever meu de fazer aqui 2 vezes por semana. E o Paulo Iotti, que faz o Nave Mãe Socorro News, só que daí aos sábados ele faz algo bem mais de 1 hora de live, enfim, as minhas são bem mais curtinhas. O Paulo tem aí uma imaginação para fazer mais tempo e gosta de resumir, né, Paulo, não muito resumidamente as coisas. Falar o estritamente necessário para a correta compreensão do tema, data vênia. Só que significa, às vezes, mais de 1 hora, e aí um conteúdo muito mais denso, o meu é uma coisa mais rápida. Mas obrigado, Paulo, por estar aqui, né, fazendo mais um crossover entre os dois projetos, né? E quando eu pensei em comemorar o Birosca número 100, eu queria chamar você justamente porque a gente já fez aí alguns ao longo aí desse tempo, no início da pandemia, né, que a gente começou com essa história. E aí, então, estamos aí, chegamos agora ao número 100. A ideia que eu conversei com o Paulo, a gente poder falar hoje, já que estão acontecendo os Jogos Olímpicos, ainda que com essa situação um pouco atípica do Covid, é a gente falar sobre a presença de pessoas LGBTQIA+, nos jogos em geral, nos esportes em geral, um pouquinho sobre os desafios, a história, não só nas Olimpíadas, mas em outras modalidades de competição, individualizados, de esportes individualizados, mas também nessa Olimpíada, porque a gente vai ter algumas situações bastante curiosas. Eu acho que a gente, nessa Olimpíada do Japão, apesar de todas as situações muito atípicas, a gente vai ter algumas coisas muito legais de se comemorar, de uma maior visibilidade da minoria LGBTQIA+, nesses jogos, face a tudo que a gente viu anteriormente. E eu também recebi algumas questões aqui no meu Instagram, e então eu vou também tentar responder a essas questões. Paulo também fez ali no Instagram dele, também tem algumas perguntas, a gente pode trabalhar com isso também. Mas aí, Paulo, se apresente, eu acho que todo mundo já te conhece, mas dê aí suas palavras iniciais. Obrigado, Alexandre, um prazer estar aqui no 100º Birosca News, né? É admirável como você realmente consegue 2 vezes por semana. O meu Nave Mãe Socorro News é aos sábados, devia ser semanal, né? Que é semana sim, 7 não, né? Quer dizer, na prática. Então, eu ainda não consegui, por exaustão, né, fazer mais constantemente. E é o nosso crossover, né? Então, Nave Mãe Socorro dessa Birosca News. E para mim, birosca é com K, porque fica mais birosquenta mesmo, né? A gente estava falando mais cedo. Para a gente dialogar, né, como diz o nosso querido Alexandre, né, e é uma pergunta dele que eu faço, né, quando fundaremos a república nesse país, Alexandre? Que quer dizer o quê? Quando as pessoas, o poder público vai deixar de usar coisa pública para fins particulares? Resposta do professor Alexandre, quando eu pergunto, ele fala, nunca nesse país com mentalidade de Sesmaria, né? Mas a gente tem, como diz o Alexandre, também lampejos de república, né, quer dizer, para a gente também não surtar, né, porque esse país pode ser tudo menos sério. Mas obrigado, e acho legal falar dos esportes, né, você mesmo falou, né? Acho que os Jogos Olímpicos com maior número de atletas LGBT e mais assumidas, né? E assumides. Tinha uma skatista, né? Quer dizer, que até usaram o pronome neutro, né? Elu, né? No skate, né? A gente brincou, né? O lema da Olimpíada, a Olimpíada torna você melhor, né? A gente torcendo para criança de outros países caírem do skate, que maldade. Estamos aqui, né, nos penitenciando, mas foi no skate feminino, da nossa querida Fadinha, que foi vice-campeã olímpica. Então tinha uma atleta não binária, por exemplo.
É uma coisa difícil no Brasil, porque ao contrário do inglês, né, onde os termos são mais de gênero neutro mesmo, aqui no Brasil não, né? Então é uma coisa, um debate que a gente está tendo, mas é muito legal. Inclusive na evolução dos esportes. Eu não sei se você quer começar do outro tema, estava puxando aqui, né? Eu estou levemente formal, acabei de chegar, né? De uma reunião, fiquei o dia inteiro com cliente e tal, mas puxei aqui uma matéria que se fazia, por exemplo, teste de gênero em mulher. Mas assim, não só a mulher trans, a mulher cis era constrangida em teste de feminilidade, de maneiras grotescas. A gente pode começar daí ou não, né? Mas para ver como as coisas estão a passos muito lentos, mas evoluindo, né? Pois essa lembrança que você traz, Paulo, é um negócio que as gerações mais novas acho que nem lembram disso, mas isso era uma coisa muito comum que a gente ouvia. Eu ouvia isso quando criança, toda vez que iniciava uma Olimpíada, tinha sempre essa reportagem falando de, principalmente, atletas do leste da Europa e da China, que eram submetidas, eu lembro muito desses casos, que eram submetidas a testes de feminilidade, o que é um negócio muito complicado, porque hoje a gente sabe, por exemplo, que existem mulheres que têm taxas de testosterona, índices de testosterona muito altos, né? E aí, às vezes, eram exames que, nem numa época em que isso não era algo assim tão técnico, né? A coisa era muito tosca e submetia essas mulheres a uma série de constrangimentos absurdos, enfim. Me permite até falar, nessa matéria que eu puxei, fala assim, né, que até 68, na Olimpíada do México, Cidade do México, cada federação e o COI tinham a prerrogativa de escolher os critérios. Então, algumas eram submetidas a um comitê que podia inspecionar os seus genitais. É por isso, nave-mãe, socorro, dessa birosca de Mundo News, né? A partir daí que se evoluíram a alguns critérios, mas, ó, que segundo essa matéria aqui, ge.globo, acho que é relativamente recente, a situação chegava ao absurdo de as testadas e aprovadas receberem uma carteirinha entre as próprias atletas de carteira rosa, na qual se comprovava que eram mulheres. Aí meu comentário... Ai, meu Deus do céu. Então é isso. Hoje está o debate muito da mulher transexual no esporte feminino, mas veja que até a mulher cisgênero fala isso. E as mulheres trans falam, adiantando um pouco o debate. Ué, mas tem homens cis e mulheres cis que têm vantagens biológicas entre si. Por exemplo, quenianos, por exemplo, na corrida, né? Quem nasce, por exemplo, na Bolívia. Uma coisa que disfarçava minha homossexualidade era o meu corintianismo fanático. O negócio diminuiu um pouco, né? O ismo doentio dá de não doença. É exatamente assim. Quem joga na Bolívia, por exemplo, sempre que os times brasileiros vai jogar na Bolívia, tem uma dificuldade, porque o ar é mais rarefeito, então quem tem lá tem uma maior resistência física lá, e quando desce, em tese, tem um melhor condicionamento físico aqui. Então, quer dizer, em razão do ambiente que você cresce, você adquire vantagens biológicas. Isso é uma coisa que não se problematiza. Mas, assim, esse debate específico das pessoas trans, mas você tinha das mulheres cis em geral. Aí cada federação é critério, fica com medo, com meda, né, que vai além do medo de pensar quais esses critérios. Sim. E ainda falando de mulheres cis, Paulo, um debate muito legal que essa Olimpíada trouxe foi com relação aos uniformes das mulheres. Em algumas modalidades que é exigido como padrão que elas usem biquíni. E alguns times falaram, não queremos usar biquíni, queremos usar uniformes que não nos sexualizem tanto, enfim. E isso é algo que era inimaginável, a gente sequer discutia muito pouco tempo atrás. Então a gente está... E aí eu acho que a discussão sobre o machismo que afeta as mulheres cis, ele tem tudo a ver com a questão da homofobia, da transfobia, da LGBTQI-fobia, porque machismo e a homofobia e a transfobia estão intimamente ligados, né? Toda a sociedade extremamente machista é também uma sociedade que violenta pessoas LGBTQIA+. Então, falar aqui levantar essas discussões também é levantar a discussão da minoria LGBTQIA+, é levantar também a questão do racismo, que também vai reaparecer nos debates nessa Olimpíada por causa da questão lá dos ginastas brasileiros, né, daquele ginasta brasileiro que foi excluído, saiu do time do Pinheiros aí de São Paulo, depois que denunciou o racismo e também não faz parte mais da comissão. Então, enfim, a gente tem campo aí para poder discutir. Mas o nosso tema especificamente é a questão LGBTQIA+, e a questão de pessoas trans nesses esportes
é algo que ainda não está totalmente definido, não está totalmente resolvido. A gente tem, por parte do Comitê Olímpico Internacional, alguns índices. Então, por exemplo, mulheres trans, para elas poderem jogar em times femininos, elas precisam apresentar exames periódicos que atestem que elas têm um índice de testosterona abaixo de X, não é? E isso me faz lembrar o caso da Tiffany, que é uma jogadora de vôlei daqui do Brasil e que enfrentou e enfrenta uma resistência enorme para poder jogar. A gente teve aquele episódio lamentável do Bernardinho, que era técnico de um outro time, que fez um comentário transfóbico durante um jogo de vôlei, não sei se você lembra desse caso, e que depois ele teve que se desculpar, mas, por exemplo, a Ana Paula do vôlei fez um outro comentário horroroso em cima do comentário do Bernardinho. Enfim, isso é algo muito recente, isso não é uma história antiga, isso é uma história que tem menos de 5 anos que aconteceu, e até hoje ela ainda enfrenta uma resistência enorme. São faladas... Aliás, aí em São Paulo existe um projeto de lei, nem sei como é que está esse projeto de lei, para proibir pessoas trans de jogarem, né, em partidas no estado de São Paulo. Como é que está esse projeto de lei falando nisso? Só mencionando no começo a história das mulheres jogando de biquíni, os homens dando, né? O absurdo perdeu tanto a modéstia, na verdade, que nem diz nosso querido Lenny Streck, né? Qual que é o problema do nécio, né? Aquele que nada sabe, ele não sabe que é nécio. Isso é um problema. Então, é assim, né? Tem botado fotos, as mulheres, a seleção feminina de biquíni, uma coisa ínfima, e os homens de bermudão e camiseta larga. Então, por que não bota os homens de sunga, né, Alexandre? Não tem que sexualizar ninguém, mas é tão ridículo a sexualidade. Pô, vou assistir um jogo de vôlei de praia porque a mulher tá de biquíni. É estapafúrdio, para ser educado. Então, a seleção, eu vi, e piora, aí você vai julgar o comitê, ou sei lá o que, europeu, ou não, a regra é essa, então multo vocês. Oi! Ou seja, a pessoa, você entra com um processo, embora, sei lá, administrativo, arbitral, não é bem judiciário, falando que isso é discriminatório, ele vai dar, tô nem aí, é a regra Duralex sed lex, né? Voltamos à era pré-controle de constitucionalidade, aparentemente. Então é uma coisa que tem que mudar, muito legal que esteja surgindo esse debate mesmo, e as federações comprando a briga e pagando a multa, né? Enfim. E aí a opressão da mulher islâmica por ter se obrigado a usar véu, né? Do outro lado aqui também, a gente tem também uma opressão aparente, né? Da mulher ter que usar biquíni. Eu não imaginei que a gente fosse ter uma opressão do biquíni. A gente fala da opressão da burca, né? Do lenço, do véu islâmico, a gente tem a opressão do biquíni. Não, pois não, são questões que a gente vai evoluindo com a humanidade, muito aos poucos, né? O caso da nossa querida Tiffany aqui no Brasil, né, que vai ser, o leading case, vai ser o leading case futuramente, né? É bom, o Comitê Olímpico Internacional, ele permite a mulher trans no esporte, desde que ela tenha um período mínimo de hormonização, salvo engano, pelo menos 1 ano de terapia hormonal que tire a vantagem biológica, hormonal, né? Mulheres e homens produzem testosterona e estrogênio. Obviamente, a mulher cis muito mais estrogênio, o homem cis muito mais testosterona. Então, quer dizer, você tira a testosterona, né? Deixa em nível equivalente. A Tiffany, eu vi matéria, se não me engano, ela tem até em nível de testosterona abaixo que das mulheres cis. E as mulheres trans relatam, você tem uma profunda perda de força física, não é a mesma coisa. Tem quem questione que mesmo assim não teria tirado toda a vantagem, o COI vai rever isso, não para essa Olimpíada, mas vai rever. Tá bom, mas assim, então, assim, é o que eu falo na questão jurídica, embora que a gente vai problematizar um pouco, né, homem cis tem vantagem biológica sobre homem cis, mulher cis, a gente já falou, na verdade, enfim, excêntrico, né, Alexandre, o louco socialmente tolerado, né, mas assim, você tem vantagens biológicas de homens cis e mulheres cis entre si, mas, enfim, o COI vai estudar, e essa discussão tem que ser científica. Exatamente. O problema, e esse projeto de lei que você falou, só não vou lembrar o número de cor, mas eu posso abrir aqui e pegar, eu fiz uma nota técnica pelas entidades LGBT, a BGLT, ANTRA, GADES, entre outras, analisando esse tema, e lá a gente colocou. O problema é que tratam a mulher transexual como se fosse um homem cis vestido de mulher, e por senso comum. Aí o projeto de lei
Eu não sei a opinião do nosso querido amigo Lênio Streck, mas assim, se eventualmente discordarmos, ele que lute, né? Te amo, Lênio, porque eu gosto da doutrina dele. Mas ele fala, o legal, o divertido, o tragicômico é o solipsismo, né? Quer dizer, que é a arbitrariedade da fundamental. O PL, a justificativa, está provado cientificamente que a mulher transexual tem vantagem. Oi, aonde, cara pálida? A questão jurídica, sintetizando muito nos princípios da razoabilidade, da isonomia, que é igualdade e não discriminação, proibição do arbítrio. Quem alega tem que provar. O autor favorito do Alexandre, o Alex, né? Quer dizer, enfim. Mas o Alex tem uma coisa que o Alexandre concorda, né? Quer dizer, nossa piada infame. Quem alega o tratamento diferenciado tem que provar discriminação. Você tem um ônus de argumentação. Você fala que a mulher transexual tem vantagem sobre a mulher cis, mesmo depois de perder a vantagem de testosterona, mesmo depois dessa hormonização ou deshormonização, sei lá, que o MEC impõe, que o MEC é ótimo, que o COI impõe. Então você tem que provar isso. Não pode falar, eles tratam então a mulher transexual como se fosse um homem cis fantasiado de mulher. Eles comparam números de homens cis e mulheres cis. Quer dizer, é o achismo do achismo do achismo e é o senso comum. Não temos que respeitar a biologia. A Ana Paula, não vou questionar a boa vontade dela. Fiquei triste quando eu soube que a Martina Navratilova, uma tenista lésbica que fez história, uma das melhores, mais famosas do mundo, parece que era contra também mulher trans no esporte feminino. Pelo menos eu ouvi dizer. Não quero questionar a boa intenção. Não quero questionar que ela acha que a mulher transexual tem alguma vantagem. Mas aquela boa intenção que o inferno está cheio. É achismo de senso comum que falam como se fosse científico, e não é. Então, assim, para você dizer que a mulher transexual tem vantagem, tem que ter prova, não convicção. Exato. Sim. Então é isso. Então é discriminatório você excluir a mulher transexual do esporte feminino, ainda mais por achismo, porque é puro achismo isso. Fora os argumentos espantalho, não, vão tirar o mercado da mulher. É que nem o debate do banheiro por mulheres trans, né? Quer dizer, translating, né? Eles falam como o homem cis vai se fantasiar de mulher, vai mudar os documentos e sei lá, para ir para o esporte feminino. Aí eu mando estudar, Alexandre, e eu sou o grosso, né? Quer dizer, não tenho paciência com esse tipo de argumento. Mas argumentam. Pois é. E o ruim dessa história é que esse projeto ainda está por aí, né? Ele foi retirado de pauta no primeiro momento, por causa de toda a pressão que existiu. Foi uma pressão enorme, a gente botou pressão, né? Você, através lá do parecer, a gente aqui nas redes sociais, fizemos um inferno nessa história, tiraram, mas está por aí, ele não foi arquivado, ele ainda está por aí. Está por aí. E esse, assim, é um projeto que ele se limita a falar que, sei lá, o critério para esporte é o sexo biológico, ponto. Ele diz isso. E aí, quer dizer, esse tá só aquela coisa de congresso, né? Por um lado é legítimo, mas é aquela coisa do abuso de direito, né? Quer dizer, tira, não tira, põe, não põe. Toda semana você não sabe se qualquer maldito projeto vai ser votado. A gente conseguiu barrar aqui em São Paulo, o outro aquele que queria proibir aspas, propaganda para LGBT para crianças, né? Propaganda de diversidade sexual. O que é isso? Eu não sei, ninguém conta. Então, que é inspirado na lei russa, né? Que na prática é usado para legitimar a homotransfobia. Então, esse a gente conseguiu, além de tirar, devolver para a comissão, né? Quer dizer, para ser um substitutivo da Érica Malunguinho, a nossa deputada negra e trans aqui, que falou: vocês estão preocupados com criança? Tá bom. Ela mudou, o substitutivo é proibir, programas de pornografia, violência e sexo para criança. Veja a diferença. Aqui ela define o que ela quer. Então, esse a gente conseguiu, aparentemente, barrar. Tá na comissão, mas teve uma vitória política. Esse outro a gente só conseguiu a vitória política também, mas de tirar de votação, mas pode voltar a qualquer momento. Exato. Eu sei que no Rio, alguém teve a brilhante ideia de copiar e colar o projeto e propor lá no Rio também. Então, a propaganda também, não no Rio. Vai ser a mesma história da coisa da ideologia de gênero nas escolas. Vai ser a mesma história. Vão copiar e colar a exaustão. E aí o STF vai ter que ter o trabalho de ficar declarando inconstitucional trocentas vezes e tal. Enfim, canseira, e essa é uma outra batalha que a gente vai ter que... E quando eu digo a gente, porque... vamos lá, né, de novo. Mas eu queria retomar a questão que o Paulo mencionou. Eu vi uma reportagem muito legal falando que a gente vai ter, então, um crescimento, né, pelo menos nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, pelo menos 160 atletas se declararam LGBTQIA+,
o que é um recorde, porque, se a gente olhar na mesma reportagem, fala que nos 2 últimos jogos, que foram, respectivamente, Rio e Londres, somados, a gente tinha 70 jogadores assumidamente LGBTQIA+, então a gente agora tem mais que o dobro do que duas outras jogos somados. Isso é muito importante. E aí vem uma pergunta que alguém fez para mim aqui no Instagram: por que é importante, aí eu passo a pergunta para você e depois eu comento, por que é importante ter pessoas assumidamente LGBTQIA+, jogando, se colocando numa Olimpíada, Paulo? É muito importante, representatividade importa, né? Não só representatividade, né? A gente vê, por exemplo, na Fundação Palmares, um homem negro, mas assim, contrário a qualquer política antirracismo, né? Tem os LGBTI+, pessoas trans, bolsonaristas, nave mãe, enfim. Então, quer dizer, não é que é só representatividade. Mas, assim, você ver uma pessoa como vocês têm na população negra, mulheres, pessoas com deficiência, né, vamos lembrar dos Jogos Paralímpicos, para você ver que uma pessoa como você, com uma característica como a sua, que é socialmente discriminada, pode vencer. O Tom Dale, né, além de, como podemos dizer de maneira educada, foi muito bonitinho, né, quer dizer, acabou de ser campeão olímpico no salto sincronizado, em dupla, antes do bronze, ele falou, então, espero que o meu exemplo mostre, né, que outras pessoas LGBT podem se assumir, ou, enfim, vencer no esporte, e tenho muito orgulho de dizer que sou um homem gay campeão olímpico. Então, isso incentiva as pessoas. Eu lembro, nosso querido Adilson Moreira, aqui, tá vendo o livro aqui, o Tratado de Direito Antidiscriminatório? Então, ele, leia. Ele fala que ele tem um artigo lá, quer dizer, ele fala, né, como que ele quer escrever, como a gente não tem representação em super-heróis, né, por exemplo. Sim. Então, quer dizer, super-heróis negros, mulheres, LGBTI, enfim. Só você vê que um beijo gay numa história em quadrinhos fez o prefeito fundamentalista do Rio de Janeiro, agora não reeleito, querer censurar a Bienal do Livro, né, censurar o livro. Então, quer dizer, você vê que tem pessoas iguais a você, então isso é importante. Você tem até o Gay Games, eu acho que ainda chama assim, só composto por pessoas, na verdade é LGBTI+, né? No mundo eles ainda usam gay de uma maneira um pouco mais generalizada, aqui no Brasil isso daria uma hecatombe no movimento social, mas assim, é importante, a mesma história do gueto, né? Do comércio específico para a população LGBTI+, né? É importante ter, assim, eu quero o programa social, Alexandre, minha bolha, minha vida. A gente precisa ter um lugar nosso, um refúgio, mas, obviamente, os Jogos Olímpicos, em geral, têm que ser abertos a pessoas LGBTI+, sem discriminações. Então, acho que a importância é isso. Eu falei, a Martina Navratilova, como mulher lésbica assumida no tênis, e eu vi uma matéria recente, ela falando, né, não lembro se era a Cris Egger, não lembro sobre o nome dela, que ela tinha uma amizade com outra das melhores do mundo, que eram rivais, mas a tenista hétero apoiando a Navratilova como lésbica, numa época em que questionava, nossa, mas ela é lésbica, isso não te incomoda? Navratilova é anos 80, talvez 70, né? Então é uma época ainda pior. Então a representatividade é importante, eu acho que por isso. Sim. Sim, quando a gente vê, por exemplo, está sendo um fenômeno no Twitter, o Douglas, no Twitter e no Instagram, né? O Douglas, jogador de vôlei, e que é um cara gay, e é um cara gay que pintosa, que tá dando pinta lá no Twitter, no Instagram, e é fantástico isso, sabe? Ele não tem que se esconder, ele tem que ser tão... E que aí eu acho que fizeram uma comparação muito legal, que fala assim, não, mas ele não precisa ser assim e tal. Aí colocaram umas fotos do Bernardinho, quando era como é que fala? Técnico da seleção, as caras e bocas que ele fazia, o escândalo que ele fazia, quer dizer, escândalo no bom sentido, mas assim, porque quando é um cara heterossexual, um homem hétero, fazendo caras e bocas e dando chilique, tudo bem. Agora, se é um cara gay, ele tá se exibindo demais, ele tá... É isso, né? Então, assim, que bom que a gente tem um cara como o Douglas, por exemplo, que foge, inclusive, daquele padrão de que, ok, você ser gay desde que você seja todo padrãozinho, todo masculinizado, né, no caso do homem, ou feminina, no caso da mulher. Não, podem ter gays de todo tipo, lésbicas, etc., de todos os tipos, e todos devem ter igual direito. Se for um atleta, se for um bom atleta, se está ali, ele tem que ter o direito de estar ali integralmente. Eu acho que essa que é a questão.
Você não precisa Exato. deixar a sua homossexualidade ou bissexualidade, sei lá, o que seja, no seu país para viajar para Tóquio. Não, eu posso ser um atleta de ponta e viver e ser tão autêntico, tão integral quanto qualquer outra pessoa. Né? Quanto o cara é heterossexual que está lá e beija a namorada dele, tá? Enfim, é isso. Né? Toda a discussão do Medina, se ia levar ou não ia levar a namorada dele a tirar colo lá no avião. Será que a gente trataria com tanta naturalidade, trataria com tanta naturalidade a mesma discussão se fosse uma menina lésbica falando da namorada dela que a queria levar? Será que os jornais falariam disso com a mesma naturalidade? Eu duvido muito, né? Infelizmente. Não é? Então, acho que a questão da representatividade ela é importante porque essa pessoa ela tem que estar ali de forma integral. Né? Ela tem que estar ali com a mesma naturalidade, com a mesma espontaneidade de qualquer outra pessoa. E para as novas gerações de criancinhas viadas e criancinhas caminhoneiras que tem por aí, é tão importante elas poderem ver, como você estava dizendo, verem essas pessoas e falarem, nossa, eu posso ser o que eu quiser ser. Posso ser um atleta de ponta, mas posso ser um advogado, posso ser o que eu quiser ser, porque, na verdade, isso não é mais uma questão, isso não deve ser mais uma questão. Assim como, imagino que para tantas meninas negras no Brasil verem aquela ginasta, tanto a Daiane dos Santos, anos atrás, mas essa menina agora, fazendo... Nossa, dando aquele show que ela deu agora, não sei, esqueci o nome dela, não anotei aqui, mas é tão importante ter essa menina negra. A Simone Biles. A Simone Biles está falando da americana, mas eu estou falando da brasileira também. Mas as duas, a americana e a brasileira. Como é que ela chama? Rebeca. Fantástica, sabe? É tão importante para uma menina negra, sabe, ver ali. E ela linda e dando um show, assim, sabe? Isso é tão importante. Isso é algo tão importante. Mas você estava falando sobre você me lembrou de um processo que correu aí em São Paulo também. Eu adoro dar essa cutucada com ele com São Paulo. Gente, parênteses, né? Que a gente fala, né? São Paulo, Minas e Rio, os tribunais competem para ver quem é o mais reaça. O do Rio ganha, o de São Paulo eu acho que está em segundo lugar, que faz tempo também que eu não vejo as decisões de Minas, né? Mas olha, é tudo no limite do empate técnico, 3 para mais ou para menos, tá? Vou fazer uma pesquisa aqui de jurisprudência e mandar para o professor Alexandre Bahia sobre o TJ de Minas em breve. Mas você lembra longe de mim defender esse Estado, não é indefensável. Mas você lembra do caso do Richarlison, não é? Que é um jogador, eu acho que agora ele está aposentado, um jogador de futebol, que se falava que ele era gay, eu nem sei se ele é mesmo, enfim. E aí um técnico de futebol falou uma coisa horrorosa contra ele, o Richarlison o processou, e aí a decisão do juiz é uma decisão pavorosa. Né? Procurem, depois joguem no Google aí, decisão do juiz do caso Richarlison, é uma decisão horrorosa, porque o Paulo lembrou a questão... Joguem no Google, eu estou vendo aqui que... A questão dos gay games, né? Que é um negócio que foi criado por pessoas LGBT, justamente para que elas pudessem ter um lugar para poder exercitar o esporte, mas, obviamente, isso não é o ideal, como o Paulo chamou a atenção. A decisão do juiz, ao contrário, ela vai dizer, olha, se caras gays quiserem jogar futebol, eles que façam uma liga própria, o que é absolutamente absurdo, né? O que é um negócio inaceitável. Essa decisão é uma decisão horrorosa, uma decisão que eu sempre uso nas minhas aulas para falar do tipo de compromisso ético, de fundamentação que um juiz precisa ter na hora de decidir, e que, na verdade, você colocou aqui, depois eu vou colocar para todo mundo ver aqui o texto que você me mandou. Assim, eu acho importante a gente lembrar desse caso do Richarlison, porque é um caso que vai falar justamente o contrário, que o juiz vai dizer coisas horrorosas, do tipo, como é que eu, pai de família, vou levar meu filho... Me permite, Alexandre, o artigo que o Alexandre vai mandar para vocês, né, que eu mandei no chat privado, que eu não consigo postar nos comentários ainda, eu escrevi um artigo anos atrás, preconceito e dano moral, ser chamado de homossexual não configura injúria, não, nem nada. Se você chama, obviamente, sem um sentido pejorativo. Como que foi esse caso, né?
Na época eu ainda assistia o programa de futebol, né? Foi, não sei, o programa do Milton Neves, não sei se era o terceiro tempo, na época, isso foi 2007, 2008, para o Milton Neves, aquela insuportável criatura santista, né? Mas ótimo comentarista, para o diretor do Palmeiras, que eu não lembro o nome, é do Palmeiras, o jogador que vai se assumir homossexual no Fantástico, que tava, essa era a vibe. Aí a resposta do diretor do Palmeiras, aspas, não, vírgula, o Richarlison quase assinou com o Palmeiras. Aí dizem, né, que todo mundo ficou assim, né? Foi ato falho. Ele chamou o Richarlison de homossexual, certo? O Richarlison nega que é homossexual, então eu acredito nele, tá? A questão não é essa. O Richarlison foi um tanto homofóbico que ele processou o diretor do Palmeiras por ter sido chamado de homossexual. Não foi num contexto pejorativo. Civil e criminal. Eu tenho, em algum lugar do meu mercado, eu tenho cópia desse processo físico, no civil, dica. Mas no penal, o juiz que o Alexandre falou, ele extinguiu, falou que não é injúria. Você pensa, ótimo, né? Não, ele falou assim, aspas, futebol é viril, varonil, não homossexual. Que pai vai ter orgulho de levar um filho para ver o jogo se o ídolo for gay? Que homossexuais criem suas ligas próprias. E assim, é uma coisa horrorosa, assim, a gente parou, mas esses são os termos. Pegou tão mal que o juiz revogou a decisão dele no dia seguinte. Eu nem sabia que isso era possível, Alexandre. Que bom. Anos depois, ele tomou uma advertência aqui do TJ de São Paulo. Porque, sabe, eu quase xinguei agora, né? Quer dizer, mas assim, sabe, vai estudar, vai, enfim, aprender a conviver em sociedade. Então, quer dizer, é isso. Nesse caso, o Richard é muito emblemático. Porque até hoje, então, você não consegue ter jogador de futebol assumidamente gay. Não sei se o Richarlison ele diz que não é, então a gente acredita, mas assim. Mas ele sofreu homofobia daí em diante. Ele era identificado como homossexual. A torcida do São Paulo gritava o nome de todo jogador e não gritava o nome dele. Ele tem um jeito que é lido como aspas, afeminado, fecha, tem homem hétero que tem esse jeito. Então, assim, a torcida não gritava e era um bom jogador. Era um bom jogador. Então, é isso que o Alexandre falou. Certamente nunca teve chance na seleção brasileira também pelo preconceito. Não sei se tinha volantes bons, quer dizer, não é, mas assim, se um técnico convocasse ele, as torcidas iam gritar, não sei nem a mídia. Se ele fosse assumir, eu não sei se ele é, mas assim, se fosse homossexual assumido, aí as torcidas iam gritar. Mas certamente as torcidas iam reclamar ou ironizar por presumir que ele era gay, mesmo ele dizendo que não é, mesmo ele apresentando namorada. Então, o caso do Richarlison, mesmo não sendo homossexual, é um caso típico de homofobia no futebol. Sim, e que a homofobia não atinge só pessoas gays, né, e lésbicas, como você, inclusive, chamou muita atenção na época da ação lá no STF, né. Mas falando ainda de futebol, eu fiquei sabendo de uma que também me lembraram aqui hoje no chat das mensagens do Instagram, que a seleção brasileira de futebol não tem o número 24. Eu vi. Teve até uma ação judicial sobre isso que perdeu o objeto, porque queriam obrigar na Copa América a ter o 24. Eu não soube disso. O juiz até intimou, mas aí acabou a Copa América, perdeu o objeto a ação, né? E assim, vai falar, isso não tem sentido nos outros países, porque o 24, aparentemente, é por causa do jogo do bicho, o viado é o animal. Por isso que no 24 tem esse problema no Brasil, não tem no mundo. Assim, no cível eu posso julgar por presunção, então eu vou falar em termos cíveis. Denota homofobia. Não tem dúvida que, sabe, não basta ser, tem que parecer, né? No caso, inclusive não discriminatório. Por que não tem número 24? Se não me engano, eu só vi isso por notícia, a CBF não explicou. Aí é o argumento formal que até faz sentido. Olha, inclusive não podemos ter o número 24, que você tem que dar a numeração antes do campeonato. Isso é verdade. Então, aí você sabe como é, contestação. A pessoa fica nesse aspecto formal e se bobear nem problematizou. Como ela já fez a maluca, fez a egípcia, a gente fala, né? Fez a Shakira, diz o Alexandre, né? Louca, e não enfrentou o argumento. Não sei, mas é bem possível que tenha ficado só nesse formalismo e a ação perdeu o objeto. Mas assim. É inacreditável, né? É aquela coisa frágil, masculinidade, cuidado, frágil, masculinidade. É muito frágil essa masculinidade desse povo que não consegue. Se tiver o número 24, pronto, né? Acabou. Pelo amor de Deus. Isso é tão surreal, eu não sabia disso. Eu soube disso, eu não sabia que tinha tido uma ação. Mas eu soube disso por ocasião mesmo, agora da Copa América. Mas assim, puxa vida, para não dizer outra coisa, já que está sendo transmitido, né? Puxa vida, né? Pelo amor de Deus.
não vai poder ter o número 24. E o que me faltava era a gente ter que judicializar esse tema. É discriminatório, tá? Entendo, o judiciário fica puto com esse tipo de ação. Mas que eles têm coisas, certamente há coisas muito mais importantes para julgar. Existe o acúmulo invencível de serviço, né? Tem muito processo para pouco judiciário, tem uma problema. Mas uma situação emblemática do nível de homofobia. Um mais explícito que teve, eu até fiz denúncia sobre isso, não foram os meus processos que geraram isso, mas depois a gente ganhou na tese, e foi o maldito time do Corinthians, e eu posso falar porque eu torço para essa porcaria de time, né, que se não for rebaixado é outra coisa. O Alexandre é o Cruzeiro, né, o Cruzeiro tá ruim, hein? É Galo, a Viva. Gente, tadinho do Cruzeiro, fica até com pena, né, tá quase nem pra Série C, vamos melhorar. Terceira divisão. Gente, vamos melhorar, tadinho do Cruzeiro. Mas enfim, até esqueci de falar. O maldito time do Corinthians, na verdade, a maldita torcida do Corinthians, né? O Corinthians jogando uma Libertadores foi em 2014, foi no México. Tem um grito homofóbico no México que grita puto. Puto, na hora que o goleiro bate o tiro de meta. É o equivalente ao bicha aqui no Brasil. É um termo que a gente ressignifica, mas é um termo em tese pejorativo. E sabe que uma vez, há muito tempo, eu vi o que significava bicha num dicionário bem antigo: verme. Era por isso que chamava a gente de bicho. A gente ressignificou, é um termo para que identifica o homem gay dito afeminado. Mas, assim, o significado dicionaresco, e dicionário não é o único sentido possível da palavra, era esse. Mas é um termo pejorativo. A torcida do Corinthians ficou puta, então, aí aqui você começou a gritar bicha. Eu fiz a primeira ou a segunda denúncia, que foi no Campeonato Paulista de Futebol. Fui eu, pelo Gádvies, não lembro só pelo Gádvies, e um advogado são paulino. Aí o tribunal rejeitou, né, com todo respeito, excelência, né, quer dizer, foi o Tribunal Administrativo, Federação Paulista, mas fez a maluca, né, quer dizer, o grito é uma deselegância, não sei o quê, mas assim, como é que é? Tá dando liberdade? Não, assim, acho que não faz falar, mas é uma histeria na torcida, sabe? Você tá no embalo, vai lá. Ele falou que não teve intuito discriminatório. Sério. Aí, aí às vezes falava, mas o goleiro não é homossexual, essa desculpa também saiu. Tá bom, mas você imputava a homossexualidade naquele jogador de maneira pejorativa. Pressupondo que está diminuindo a pessoa, né? Então, como se o homem gay fosse menos homem que o homem hétero. Aqui em Minas, infelizmente, eu acho que São Paulo tem isso. Se fala que São Paulo não é gay, mas aqui em Minas a gente tem, infelizmente, por parte de torcedores do meu time, que é o Atlético, para com o Cruzeiro, chamar os torcedores de Cruzeiro de Maria. Marias. E, na verdade, o que você está pondo aí? Você está xingando alguém, porque você está rebaixando essa pessoa. Você não xinga a pessoa de linda, né? Você está chamando de bicha para elogiar. Eu escrevia isso no processo. É isso. Você pressupõe que mulheres são pessoas inferiores, então você xinga a pessoa de Maria. Assim você como chama a pessoa de homossexual, identifica ela como tal de maneira pejorativa. Claro, é isso. E a Justiça Desportiva no Brasil não aceitou isso em 2014. No Brasileiro teve a mesma coisa, aí eu denunciei no STJD e também negaram. Aí foi e tal, é que assim, isso foi Brasileiro 2014, na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, antes do 7-1, enfim, o Brasil foi denunciado, mas acho que a FIFA rejeitou, mas foi depois da Copa do Mundo que a FIFA começou a multar. Aí a seleção brasileira foi multada algumas vezes pelo grito de bicha no Brasil. Eu confesso que eu não estou conseguindo acompanhar futebol e, sinceramente, sempre eu gostei muito de futebol, assistir e tal, gritar, torcer, viva, né? Eu acho que foi isso em 2014 que me tirou o tesão total do futebol enquanto homem gay. Não posso ir no estádio, né? Quer dizer, porque suicídio eu não sou. Se eu vou com meu namorado no estádio, a gente vai sofrer violência. Mas não tem dúvida disso. As torcidas gays LGBT, o Corinthians tem a Gaviões da Fiel, tem a Gaivotas, né? Quer dizer, tem o Vasco, tem o Bahia, se não me engano, tem vários times que tem. Agora me fugiram. Inclusive, eu fiz uns anos atrás uma matéria no Sport TV, né? Eu, como torcedor corintiano, gay e tal, o William de Luca, que é famoso, da esquerda, palmeirense, quer dizer, os principais times aqui de São Paulo. Então, sofre muita discriminação ainda. Mas pelo menos o grito de bicha sumiu. E veja, como o judiciário é complicado, né? Tá escrito no Código Desportivo, que é um maldito ato administrativo, mas é a lei do esporte, que é assim, que o grito discriminatório é ilícito. Aí fala, a homofobia não é crime. Inclusive citar a ação do Supremo. Olha, se o Supremo acolher a homotransfobia como racismo, aí a gente pune. Mas assim, o grito é discriminatório. Alexandre,
É o que você falou da fundamentação, não lembro como você falou. Como se pode seriamente dizer que você chamar o goleiro de bicha, num contexto pejorativo, não é discriminatório? Não, é o raio que o parta. É isso. É a mesma coisa quando o alega isso, ele chama de má fé, né? Quer dizer, chamar de macaco. A mesma história. É a mesma história. E olha que engraçado, uma torcedora do Grêmio, deu azar, tava todo mundo gritando, mas a câmera pegou ela, você tem que punir ela. Aí falou a mesma coisa, ai, não, era isso, a intenção não era, nunca é a intenção, né? Você usa um termo pejorativo, é um termo explicitamente racista, negrofóbico, homotransfobia é racismo, tá? Então eu falo racismo negrofóbico. E não é dano moral, não teve a intenção, não teve o raio que o parta também. No caso dela, ela foi punida, mas assim, aí teve eu não lembro o ano, foi 14, 15. Aí teve os gritos de bicha. Foi aí que o Grêmio foi punido, ele foi expulso da Copa do Brasil por causa disso. Aí o Corinthians deu uma nota muito bonita, falando, né, contra a discriminação no futebol. Acho que ele não falou expressamente da homofobia, mas assim, chega dos gritos de bicha. Que o Corinthians tem uma história muito bonita da democracia corintiana, de luta pela democracia, então achei muito legal que o Corinthians fez essa nota. Se justificava ou não rejeitar a denúncia, no mínimo diminuir a pena, isso eu concordo. Mas eu tenho entrevistas, né, acho que é na BBC Brasil em 2014, né, onde eu falo, sou corintiano, se o Corinthians perdesse o título por causa disso, acho que tinha que perder o título, porque eu não entendo muito a gradação das penas, mas você pode perder ponto, é multa, em dado momento você perde ponto, em dado momento você é rebaixado, acho que não seria o caso de rebaixar. Eu não sei se perder ponto, mas você tem que punir o clube, tem que para mudar a cultura. Sim. A lei, nesse caso, a condenação judicial ajuda você. Olha, para o Estado brasileiro, o Estado juiz, é intolerável isso. Aí as pessoas começam a pensar e eventualmente mudar. Claro. Não, e não adianta dizer esse argumento da tradição, sabe? Que tradição, a nossa tradição é racista. A nossa tradição é escravocrata, a nossa tradição é de matar mulher, de violência contra a mulher. Se for olhar para a tradição, a nossa tradição é péssima. E a gente não chama Gabriela, né? A gente não nasceu assim, né? Pelo amor de Deus. E é mesmo as pessoas que se chamam Gabriela, espero que não sejam Gabrielas, né? Que a gente não é essa coisa parada, não. A gente precisa evoluir, a gente precisa andar para frente, né? Sim. Eu me lembro de um caso aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, na verdade, um time, eu só não me engano, eu não sei se ele é de Contagem ou de Betim, da região metropolitana, em que um jogador de vôlei foi, a torcida, eu acho que até do Minas Tênis Clube, que fez um xingamento homofóbico contra um dos jogadores desse outro time, que é um cara gay assumido, e aí no jogo seguinte, todos os jogadores, eles fizeram um uniforme com a bandeira do arco-íris, todos ficaram com a bandeira do arco-íris, foi um negócio assim, muito legal. Eu queria citar o nome desse jogador, eu não sei se ele alegou que ele já não foi convocado por isso, não sei o que ele alegou, mas era um bom jogador, foi um caso de homofobia, assim, que ele, acho que a torcida do time adversário, né, sabe, jogo na casa do adversário, ofendeu ele homofobicamente, aí todo o time assumiu, gente, foi lindo, ficou arrepiado de lembrar, a torcida foi do Minas, vem do time aí de Minas, ficou todo arco-íris, o líbero hétero jogou com uma roupa de arco-íris, foi lindo aquilo, e é para ver a importância também do aliado hétero-cis, né, do aliado da maioria, né, o direito pode ajudar em muita coisa. Se o judiciário tem função iluminista ou não de vez em quando, o Alexandre adora isso, né? Mas assim, chame como quiser, o judiciário ajuda, a lei ajuda, mas a gente precisa da transformação social para quê? Porque isso foi uma ação espontânea, não foi um movimento que pediu, até porque, sabe, quem ia imaginar pedir para o time fazer isso, ninguém ia chegar, foi uma ideia do time, e isso é emblemático. É emblemático esse tipo de apoio. Então foi um caso muito... Eu preciso lembrar o nome do jogador, vou pesquisar aqui, porque é um caso muito importante. Extremamente importante quando a gente tem esse tipo de manifestação. No futebol também já teve de jogadores usarem uma braçadeira com a bandeira do arco-íris, ou pelo menos... O time do Vasco fez isso agora, na época do 24, né? E é isso. É extremamente importante esse tipo de manifestação, porque não é aceitável. Assim como racismo não é aceitável, assim como a violência e a discriminação contra a mulher não é aceitável, e, portanto, são tradições que a gente jogou no lixo, e aí vou usar o meu bom e velho Habermas, que o Paulo adora, que o Habermas vai dizer justamente isso, você não está preso às suas tradições. Tradição é um negócio que você pode pegar e dizer, essa tradição está ok, vamos manter. Essa tradição não está ok, jogar no lixo, ou vamos ressignificar. Né? Não é porque sempre foi assim que as coisas precisam continuar sendo assim,
porque senão se a gente for continuar fazendo as coisas como sempre foram, vão ter que voltar para a caverna. Aliás, até antes disso. Me permite, Alexandre, eu achei aqui, o jogador é o Mikael, gente, isso foi em 2011, tô olhando aqui, foi o primeiro, mas foi em Minas aí, no primeiro jogo da série em Contagem, o time de Contagem, eu não lembro agora, era o Sada Cruzeiro contra o Vôlei Futuro, então acho que era o Sada Cruzeiro em Contagem, mas assim, Mikael foi alvo de constantes gritos de bicha, que eu falei da torcida do Cruzeiro. Isso, então foi o time da torcida do time do Cruzeiro, né, o Sada Cruzeiro. O jogador reclamou de ter sido alvo de homofobia e provocou a troca de acusações entre dirigentes. Em repúdio ao ato, o Vôlei Futuro distribuiu bastões e camisas rosas entre seus torcedores. Além disso, o líbero Mário Júnior, que eu não lembro se era da seleção, mas era um dos melhores, era um excelente líbero, atuou com uma camisa arco-íris e Leandro Visotto utilizou uma proteção rosa na mão. Apesar da polêmica, não houve clima hostil na partida. Então, foi a equipe do Vôlei Futuro no duelo contra o Sada Cruzeiro, isso em 2011. Pois é, e foi uma coisa que acabou unindo muitas torcidas aqui em Belo Horizonte em repúdio a isso, sabe? Foi um movimento muito legal, por várias torcidas. Eu sou torcedor do Minas Tênis, eu e Hernani, a gente está sempre lá e tal, e foi uma coisa muito legal que uniu muitas pessoas em torno disso. Eu acho que o Douglas hoje, por exemplo, na seleção, a gente percebe que entre os colegas dele, ele tem um respeito muito grande. Ele brinca lá com o colega dele de quarto, que é um cara hétero, tá? E o cara leva super na boa, eles são... O Jorges, né? Esqueceram o nome dele, já virou Jorges, inclusive pelo Luiz Roberto transmitindo o jogo de vôlei, adorei. E aí é isso. Uma coisa legal desses jogos de Tóquio tem sido essa visibilidade. Por exemplo, da melhor jogadora de futebol, tá batendo todos os recordes agora, de novo, né? Mais uma Olimpíada, que é a Marta, que é uma mulher lésbica assumida, sabe? Isso é muito legal. Dedicou os 2 gols para a companheira no primeiro jogo. E é isso, né? Ela é uma mulher que nossa, a história que ela tem. Eu não sou muito fã de futebol, mas o que eu vejo da história que ela faz de bater trocentos recordes assim, ela é um fenômeno, né? Na verdade, o pessoal fala, ela é um Pelé do futebol feminino. Não, acho que o Pelé que é uma Marta do futebol, sabe assim. O estádio Rei Pelé, acho que, se não me engano, mudaram para Rainha Marta. Não sei se são os 2 nomes em conjunto, achei muito legal. E a Marta está tendo uma questão muito interessante, que é um tema tradicional da discriminação de gênero no trabalho, de equidade salarial. Não, ela não quer ganhar o mesmo que o Neymar e o Messi. Até é um argumental, o futebol masculino dá muito lucro. Tá bom, mas tem que pagar muito mais do que pagam hoje. Então não é para pagar a mesma coisa, mas ela está lutando, ela até recusou patrocínios, não sei se ela está com patrocínio, acho que patrocínio pessoal ela está sem nenhum, porque pagavam, mas pagavam muito pouco, segundo o que ela fala, e acho que só deve estar com o patrocínio da seleção mesmo, nessa luta para valorizar o esporte feminino. Eu sei que no tênis as mulheres falam a mesma coisa, e olha que o tênis feminino ele é muito bom, gente. A gente teve, além da Navratilova, Steffi Graf, né, Mônica Seles, as irmãs americanas, as irmãs Williams as irmãs Williams nas últimas décadas. Agora eu confesso que eu não estou conseguindo acompanhar muito. Então, olha, se o tênis feminino pode não ter a mesma coisa, mas é quase lá, viu? O futebol feminino no Brasil, lembra o boom do Brasil, foi em 96, que ficou em 4º em Atlanta, né? Mas é sempre assim, só de 4 em 4 anos lembram. Eu lembro que no Brasil um amigo, eu não lembro quem me lembrou, né? Em 96 teve isso, em 97 a Band, o Luciano do Vale, que faleceu, né? Um pouco antes da Copa de 2014. Nossos grandes narradores foi quem incentivou muito o futebol feminino no Brasil. É diferente, é um pouco mais lento, tá bom, mas enfim, é muito chato. Então não assiste, inferno. Mas assim, é curioso, um país que gosta tanto de futebol, não ter futebol feminino como algo tão valorizado, mas pelo menos que tivesse alguma repercussão. E não tem, tá tendo, né? Tem um campeonato regular de futebol feminino, mas ele não recebe 0,1% da atenção da mídia, inclusive, que o terceira divisão do futebol masculino recebe. Quer dizer, isso tem alguma coisa aí, né? Não pode ser só uma questão de diferença
de jogo e tal. Tem uma questão de machismo. E é de machismo, sim, sabe? Porque eu sempre dou exemplo quando eu falo do conceito de gênero, características socialmente atribuídas, o que se espera da pessoa em razão do sexo lhe atribuído, né? Masculinidade, feminilidade. Aqui no Brasil acham que o futebol é, aspas, esporte de homem, de macho, fecha aspas, tá bom. O futebol feminino é discriminado, é menosprezado em geral. Nos Estados Unidos, o aspas, esporte de homem, de macho, é o hóquei no gelo, futebol americano e talvez basquete. O futebol feminino é aspas, coisa de mulher, fecha aspas. Eu estou falando aspas porque é tudo problemático. Seleção feminina de futebol feminino é uma das melhores do mundo, ganhou Copa do Mundo e Olimpíada em cima do Brasil, inclusive. Então, por quê? Olha o recorte de gênero. Aquilo que a sociedade entende que é coisa de homem, coisa de mulher. Isso não existe. O lugar da mulher é onde ela quiser, o homem também. Enfim, o homem que é menosprezado ao fazer um esporte dito feminino, ou uma conduta dita feminina, a gente tem que evoluir muito, mas é uma questão de discriminação, sim, de estereótipos de gênero. E como eu falei no Supremo, uma das várias vezes que o ministro Celso me citou, né, mas é uma das que eu mais gosto, a gente tem, o que existe é ideologia de gênero machista, heteronormativa e cisnormativa. Essa é a única ideologia de gênero que existe. E que é imposta então, todo. E é um absurdo. Às vezes a ação feminina vai melhor que a masculina. Sim, sim. Não, e que essa ideologia machista e tudo mais, essa que é imposta todos os dias, em todo o tempo, em todos os canais, em todas as... É como aquele casal, né, que parece... O que a gente tem que fazer. A gente vive um país onde, o mundo onde tem gente defendendo terra plana e antivacina. Não, quer dizer, não dá. É o cúmulo da fake news. Humberto Eco diz que as redes sociais, eu vou traduzir a palavra, deu voz às pessoas estúpidas, eu vou melhorar um pouco a fala dele. Então, quer dizer, e as pessoas, ele fala assim, antes a pessoa que era ignorante, aí num sentido não pejorativo, a pessoa que não sabia do que estava falando, sim, ela não falava, ela tinha vergonha de ser ignorante. Agora os ignorantes estão, assim... Tem rede social. Estão orgulhosos de si, né? Quer dizer, aquela máxima, né? Os ignorantes vão dominar o mundo, né? Não por merecimento, é que são muitos. Então, quer dizer, é fechar os olhos, você falar que ideologia de gênero, que o movimento LGBTI+, estaria querendo, aspas, sexualizar criança, que estaria doutrinação marxista nas escolas, aonde? Então, quer dizer, é o cúmulo do escárnio, a pessoa fala uma mentira, ou então fala uma coisa sem prova nenhuma, tem quem mente, mas a pessoa fala assim, e acha que não tem que provar o que fala. É o cúmulo do escárnio. Sim. E acho que até, com relação ainda aos esportes, uma conquista muito legal, inclusive, é o fato de a gente ter na Globo, por exemplo, uma narradora, uma comentarista de futebol que é assumidamente lésbica. Imagina, até isso é uma conquista, ver como é que a gente ainda está engatinhando nessa história, que é ter uma menina lá que é assumidamente lésbica para poder falar sobre futebol, para poder falar sobre esportes em geral, porque até isso é negado aí a pessoas LGBTQIA+. Legal, não sabia da narradora lésbica, né? Você tem, né, meu Deus, na Globo News, né? Acho que é o Marcelo Cosme, né? O Marcelo Cosme, que até se assumiu recentemente, né? No Globo News falando, né? Então é muito legal. São passos, né? 30 anos atrás nunca deixariam se assumir. No meio artístico, a fama é de ter muitas pessoas LGBTI, não porque a gente é melhor artista. Eu, se for artista, vai ser uma lindeza, né, Alexandre? Só que não, só que o oposto. Mas, enfim, mesmo num lugar onde notoriamente você tem muitas pessoas gays, LGBT, as pessoas não podem se assumir por medo de perder contrato, perder trabalho. Você tem exemplos disso no mundo, então a gente está melhorando muito o bacinho de tartaruga. Alexandre, eu queria falar só para... Já passou um pouco, mas assim, a negócio da mulher trans nos esportes. Ficam falando da suposta vantagem da mulher transexual nos esportes femininos. Você teve também o caso de uma criança trans, uma menina trans na patinação artística, que eu estou tentando achar aqui, em que ela foi discriminada, teve gente que não quis deixar
ela competir em esportes no Brasil, parece que isso foi superado, senhora Metais, ó. Aos 11 anos, menina trans é barrada em campeonato de patinação, a Maria Joaquina, inclusive fiz live com o pai dela, com ela, uma vez, a gente cita o nome, porque a pessoa já está na mídia, a pessoa aceita, né? Falar. Então, assim, na patinação artística, a mulher transexual, obviamente, não vai ter vantagem, pode ter desvantagem pelo corpo biológico. Se tem vantagem, se você... vamos supor que... Aqui é o advogado do diabo, tá? É o advogado falando. Vamos supor que nossos críticos estejam certos. E não estão. Vai falar assim, mesmo com toda a hormonização, a mulher transexual ainda teria vantagem e tal. Tá bom. Na patinação artística, imagina a ginástica olímpica e tal, aí vai ser o contrário. Vai ter desvantagem. E aí, ainda assim, não queriam deixar. Vai falar, mas tem que ser só menina mesmo. E por menina, entenda-se cis. Eles falam menina. Ou seja, a mulher trans, eles tratam como, aspas, homem vestido de mulher, fecha aspas. A travesti não é só se vestir. A Associação Nacional de Travestis Transsexuais, ela sempre fica brava com isso. Não, travesti não é só vestir-se do gênero oposto. É muito mais do que isso. Então, veja, eu vi que alguém perguntou aqui, né, o que a gente acha da mulher trans no esporte, a gente já falou, né? Quer dizer, acho que em síntese, não tem prova de que a mulher trans, feito todo o tratamento hormonal que o Comitê Olímpico fala, que é pelo menos 1 ano para baixar o nível de testosterona, a Tiffany tem um nível abaixo das mulheres cis, pelo que eu li certa vez. Então, não há provas de que, apesar disso, que gera uma notória perda de força da mulher trans, como muitas relatam, ainda tem uma vantagem. Então, no mínimo, tem que ter prova cabal. E não pode ser por achismo, e tratam por achismo. Qualquer coisa volta para a gente não se repetir muito. E mesmo assim, você tem homem cis que tem vantagem sobre homem cis, porque foi criado, a gente falou da Bolívia, futebol em La Paz, a pessoa vai ter um preparo físico muito melhor do que as pessoas que não tiveram preparo físico aqui no Brasil. Então, a ANTRA, o movimento trans, até questiona, mas e as vantagens biológicas que existem de mulheres cis sobre outras mulheres cis e homens cis? Isso tem que ser problematizado, ainda que não seja considerado determinante. Aqui eu estou sendo bem advogado do diabo, mas assim, não é considerado. Então somos a favor, no mínimo, que não tem prova da vantagem desportiva. Para você poder legitimamente questionar, teria que ter prova de vantagem. Mas o ponto da patinação, aonde supostamente seria uma desvantagem, ainda assim não querem deixar ela participar, porque não consideram ela menina mulher. Ou seja, a questão biológica é uma desculpa esfarrapada, porque quando não tem ela, não querem deixar mesmo assim. Sim. Exatamente. Acho que vale citar que ganhou repercussão, não sei se foi esse ano passado, acho que mais ano passado, talvez, mas para provar que não é só a biologia que importa para essas pessoas que se mostram. E ainda que tenha a melhor das intenções. Repito, é daquela boa intenção que o inferno está cheio. Não adianta ter boa intenção e fazer uma catástrofe. Mas, enfim. Eu falo respirações profundas nas minhas redes sociais. Veja que eu respiro também. Porque olha isso. Bom. Paulo, vamos caminhando aqui para o fim. A gente já está aqui completando 1 hora de live. Obrigado, pessoal que está assistindo. Obrigado aí, Fernando, fez vários comentários. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, eu vou colocar esse texto do Paulo. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Esse conteúdo também vai para o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify. E durante a semana também vamos continuar nossas enquetes lá no Instagram, pensando que tema que vamos falar na sexta-feira. Certamente mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Antes de finalizar, só me permite dizer, vejam como o Alexandre incorpora bem aquilo que a gente falou no movimento LGBT, né? Bicho, a senhora destruidora mesmo. Eu não consigo fazer a live no Instagram todo sábado, ele faz 2 vezes, tá em 1000 redes sociais, eu falo, não, eu preciso aumentar a equipa Pauliotti, né, que dá para fazer essas coisas para mim, que eu não dou conta. Então é maravilhoso, Alexandre, por isso que eu queria agradecer, tá aqui no 100º Birosca News, o Alexandre que já fala de uma maneira mais descontraída, embora de maneira técnica. Ele já falou pro professor Ivis Gandra não fazer a maluca, por exemplo, né? Quer dizer, aquela história da... assim, as coisas são tão absurdas, mas não faz tanto tempo, mas vejo que a gente não consegue mais nem falar. Aspas, quem falar em intervenção... Como é que é?
como é que é, intervenção militar constitucional, sei lá o que, vai estudar. Não vai, é terraplanismo constitucional, como diz o ministro favorito do Alexandre, o Barroso, mas nesse ponto ele concorda com o professor Barroso. Mas, então, parabéns, Alexandre, obrigado pelo convite, muito legal a gente poder ter falado desse tema aqui no contexto da Olimpíada. Não, obrigado, Paulo, por ter aceitado, e que bom podemos fazer esse crossover aqui com a Nave Mãe Socorro News, que deve voltar em algum sábado aí, né, Paulo? Em agosto, né? E não agosto de Deus. Em agosto, prometo que ele volta. Com o Alexandre do lado, né? Para a gente começar bem de novo. Mas enfim. Exatamente. O Alexandre, assim, a intimidade é uma linda. Ele, Alexandre, hoje, amanhã, vamos, né? Enfim, é nóis. Aí a gente faz. É isso aí. Dá dinheiro, mas não dá intimidade, né, Alexandre? Exatamente. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí que esteve presente. Sexta-feira voltamos, então. Até lá. Obrigado, até mais.